Vamos lá, pessoal. O Ministério da Saúde mudou a posição sobre a vacina de adolescente e disse agora que é para vacinar sim os adolescentes, né? Eu vou explicar um pouquinho o porquê dessa mudança, né? E os riscos se tem tanta desinformação que às vezes diz uma coisa, depois de um tempo diz outra, as mudanças portarias, né? Então, assim, a primeira coisa, assim, eu fiz um vídeo aqui há alguns dias, né? Não tem muitos dias, né? Sobre a mudança. Então, o Ministério da Saúde teve uma posição com entrevista do ministro e tudo, falando que não vacinaria adolescentes porque houve um caso que estava em investigação, né, e que tinha tido um monte de questionamento sobre a vacina. Mais ou menos assim, foi um negócio meio confuso, sem muita evidência científica, né. Eu fiz um vídeo assim bem forte explicando que não tinha sentido, Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pediatria, né, de imunizações, né, todos os órgãos aqui e entidades, né, médicas, posicionando aqui contra essa mudança, né? Além disso, fora do país, que vocês podem até dizer, ah, não, isso é uma coisa do Brasil. Fora do país, todos os países, né, que são líderes em vacinação, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, já estavam vacinando os adolescentes, né? A Inglaterra eu até expliquei que foi um dos países que foi resistente, né? Demorou um pouquinho para essa aprovação, mas saiu a aprovação e já estava vacinando, né? Aí dentro desse contexto, que o mundo todo falava uma coisa, vem o ministro da Saúde e muda a diretriz e diz que não era para vacinar adolescente, né? Isso durou alguns dias, né? E aí, óbvio, né, que saiu na mídia, a gente fez vídeo aqui, um monte de gente falando que não fazia a mínima lógica do ponto de vista científico, não tinha nenhum embasamento científico essa mudança. Inclusive, a Anvisa fez uma nota dizendo que não tinha por que mudar, não tinha mudado nada, né? O Estado de São Paulo falou da investigação realmente desse caso de um adolescente de 16 anos que estava sendo investigado se tinha relação ou não com a vacina, né? E que a princípio não tinha nenhuma mudança de diretriz. E aí um monte de estado não seguiu a orientação do ministro da Saúde e falou que ia continuar vacinando adolescente, continuou vacinando. Passado alguns dias, hoje, o ministro da Saúde muda a posição, né? E o Ministério revoga aquilo que tinha falado há poucos dias atrás, né? Obviamente, né, é bom quando as pessoas repensam e tomam uma medida mais acertada, mas isso traz um risco muito grande, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês esses riscos, né? A gente tem que imaginar o seguinte: na ciência, nas ciências biológicas, né? No caso da gente está falando muito de vacina, né? Das ciências médicas, né? A gente tem que se embasar todas as nossas condutas baseadas nas evidências científicas. Só para vocês entenderem, porque nos comentários que eu fiz aqui sobre essa mudança da postura do ministro, tiveram algumas pessoas que concordaram, falou, tá certo, não podemos submeter nossos adolescentes a esse risco, né? Teve o caso dessa morte, e se fosse um filho seu, né? A pessoa alegando isso, né? Como teve um caso que estava investigando, né? Se não era melhor suspender tudo, né? Muita gente falou mais ou menos nesse sentido, só para vocês entenderem. Quando a gente começou a fazer vídeo de vacina, né? Eu sou neurocirurgião, né? Eu falava muito para vocês, né? Tudo que a gente vai fazer aqui são coisas meio senso comum que está saindo da sociedade científica, a gente lê, né, em inglês muita coisa dessa e traz uma tradução para vocês, né? Nosso foco continua o mesmo, ainda produzir material de neurocirurgia, mas a gente faz algumas ajudas nessa área que muita gente tem perguntado, né, aqui no YouTube. E do ponto de vista da vacina, aconteceu realmente no momento da pandemia muita novidade de uma vez, né? E só para vocês terem ideia, tudo que a gente fala em pesquisa, fase 1, fase 2, fase 3, isso é no mundo todo. Normalmente, né? Isso não é só no Brasil, né? Isso sempre foi assim, né? As pesquisas de remédio, de tudo, são feitas primeiro na população adulta. Por aspecto bioético, né? A gente sabe que pesquisa em criança é muito polêmica. Pesquisa em menor de idade também ela é sempre muito polêmica, então sempre espera uma droga, uma tecnologia, uma vacina, ver que ela é eficaz na população adulta para depois testar nas populações de menores idades. E mesmo da de menor idade, eles subdividem. Né? Por isso que a gente está falando agora de adolescente, ainda não se falou de criança. Né? E para vocês terem ideia, no mundo todo, a população pediátrica, as crianças mesmo, ainda está polêmica. Por que eu digo que ainda está polêmica? Porque nem todos os países fecharam como fecharam com o adolescente. A Inglaterra só colocou a parte da adolescente, ainda não falou na população pediátrica, né? E aí nos Estados Unidos não, já está na população pediátrica. A Pfizer divulgou agora trabalho na população pediátrica. É assim, não tem jeito. Por aspecto bioético, pelo fato da criança não ter o livre-arbítrio, seu pai que autoriza ou não ela participar de uma pesquisa, é complexo, não tem jeito. É assim e vai continuar sendo assim. A criança é mais frágil e a gente tem uma série de medidas, né? O caso do Ministério da Saúde assustou a gente, por quê? Porque não bate. A polêmica da vacina das adolescentes e da criança foi coisa que foi no passado. Depois começou a sair o trabalho, o mundo todo aceitou.
E o problema maior não é nesse fato em si, é quando você pega alguns órgãos que são responsáveis por decisões técnicas e decisões científicas e eles ficam reticentes ou, que é pior, toma a decisão, depois muda a decisão, depois muda novamente a decisão. Então o Ministério da Saúde mudou 3 vezes a postura vacina adolescente. Lá atrás disse que podia vacinar, aí coisa da semana passada disse que não era para vacinar mais adolescente, aí agora de novo diz que pode vacinar adolescente. Imagine, eu sou médico, né? Tô falando que isso é confuso para vocês. Imagine uma mãe que tem o seu filho, que vê um caso desse como aconteceu, ou que está em investigação, e de repente vê um ministro ou o Ministério da Saúde mudando de postura 3 vezes em poucos dias. Óbvio, como eu falei para vocês, assim, a questão da Covid foi uma questão sensível, maior pandemia do século, né? Muita polêmica, tudo isso, né? Nessa fase final que a gente está vivendo da pandemia, a diretriz única do mundo todo, que é a resolução, que é o que vai melhorar, o que está caindo as mortes aqui no Brasil, o que está fazendo resolver o problema, né? Eu fiz o vídeo, vou fazer outros desse fim da Covid que a gente está vivendo agora, né? A possível no futuro retirada das máscaras, quando a maioria da população passamos de 50% de vacinados, números menores, foi o quê? Foi a vacina. Então, se você tem um tema que é polêmico, quando eu digo que um tema é polêmico, não é que não tem evidência científica, é que várias pessoas questionam. Não tem como dizer que a vacinação não gerou polêmica na população, gerou. Tem evidência científica, fase 1, fase 2, fase 3. Então, muita gente, o argumento de quem gera a polêmica da vacina às vezes, argumentos leigos. Argumento de quem não entende, às vezes, fase 1, fase 2, fase 3. Vocês podem até falar, Júlio, mas tem muito médico também questionando vacina. Assim, pode ser por like, pode não ser médico, alguém que bota um jaleco, né? Mas do ponto de vista científico, você não vai encontrar nenhum grande órgão, nenhuma grande entidade, nenhuma sociedade, né, que reúne especialistas de infectologia, de imunização, falando contra a vacina, né? Ah, tem risco? Tudo na vida. A medicina, as ciências que a gente faz, ciências médicas, né, é baseada em probabilidade. Se você tem uma vacina que há uma proteção gigantesca para uma doença, e mesmo essa vacina tem eventos ínfimos e pequenos, mesmo sendo uma vida, mesmo sendo risco, tendo isso, obviamente todo mundo vai falar a favor da vacina. Ah, Júlio, teve caso de trombose, teve 1 em 400 mil, no caso da AstraZeneca. Ah, se fosse seu filho, ia ser terrível, ia ficar mal. Mas isso não ia fazer eu mudar a posição de dizer que aquela vacina não funciona. Um caso isolado, do ponto de vista estatístico e científico, de 300, 400 mil para uma medicação, ou no caso uma vacina, que retira a chance, ou reduz em 80%, 70% a chance de alguém ter, ou 90%, como aconteceu na Pfizer, ela é boa, ela ajuda, ela vai ter evidência que funciona. O caso específico, o caso que deu, é tragédia, é trágico, a gente fica mal, mas isso não retira a evidência de que aquela droga, ou no caso dessa vacina, funciona. Então, quando o Ministério, né, por que eu digo que é polêmico? Porque às vezes é difícil as pessoas entenderem a estatística, quem não está no dia a dia, entender estudo fase 1, fase 2, então às vezes as frases bombásticas, elas agregam mais as pessoas, né, mas não tem, porque não existe polêmica do adolescente. Quem fez a polêmica do ponto de vista científico, foi o ministro da Saúde dizer que funcionava, depois não era para dar, e agora dizer que vai dar. Então vão lá, vacine seus adolescentes, siga as recomendações direitinho. Acho que agora voltou para o trilho de basear as condutas ou as portarias em evidência científica mesmo, e vamos lá seguir, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.